boa noite. Espero que todos estejam bem, cheios de saúde e disposição. Vamos fazer um alongamento aí, todo mundo, para começar a aula de hoje? Vamos lá. 1, 2, 3, isso. Alonga a perna, o braço, o cérebro agora. Vamos começar. Bom, a gente não vai mais falar sobre administração dos canais de distribuição. Começo com uma boa notícia, então, na aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar simplesmente de administração dos canais de comunicação. Muita atenção. Administração de canais de distribuição e administração dos canais de comunicação são duas coisas completamente diferentes. O primeiro, que nós já cansamos de ver no começo do nosso semestre, tem relação com a forma como as empresas entregam os produtos aos seus consumidores finais, né? Como eles distribuem esses produtos. Já este, que nós vamos ver agora, tem relação com a forma como essas empresas se comunicam com seus clientes, né? Tem relação com o tipo de mídia utilizada por elas, tem relação com a estratégia de comunicação que cada uma delas usa, enfim, né? Basicamente é isso. Para começar, a gente vai falar sobre o caso do Mini Cooper, que é uma marca de carros americana, né? Que foi comprada pela BMW. Durante muito tempo, o Mini Cooper foi popular nos Estados Unidos, especialmente durante os anos 60. E depois, de uma hora para outra, ele foi retirado do mercado, né? Por uma questão de legislação americana que regia sobre os gases poluentes emitidos pelos veículos da época. Aí a BMW resolveu adaptar esse Mini Cooper, né, lançar um novo modelo, comprou a marca e em 2002 lançou esse novo modelo no mercado. O principal foco desse exemplo que eu estou dando para vocês é a estratégia que a Mini Cooper, né, que a Mini Cooper, através da BMW, desenvolveu para lançar o seu carro. Eles tinham como público-alvo um americano urbano, né, que gosta de cidade grande, moderno, que queria ter um carro descolado, bacana, divertido e ao mesmo tempo pequeno, que pudesse ser estacionado em qualquer lugar. E esse carro, a premissa básica é que ele custasse até $20 mil. Só que a Mini Cooper, a BMW, né, especificamente para essa marca, tinha um problema. Eles tinham apenas $20 milhões para gastar no lançamento desse carro. Aí você deve se perguntar, pô, $20 milhões eu ia ficar milionário, eu não ia precisar nunca mais trabalhar na vida. Gente, acreditem, eu também. Só que para um lançamento de um veículo é muito pouco dinheiro, né? As cifras são exorbitantes quando se fala em lançamento de um carro mundialmente falando, né? Se a gente pensar para o nicho americano, para o mercado norte-americano, ainda assim é muito pouco dinheiro. Então eles resolveram usar esses $20 milhões de uma forma mais criativa, né? Promovendo a marca, a nova marca, o novo veículo, através de uma estratégia que se chama de estratégia de guerrilha. E eles passaram a se utilizar de peças simples, né, de peças triviais, né, através de cartazes, de pôsteres, de anúncios, de impressos e de outras iniciativas locais. Eles não tinham grana dentro desses $20 milhões para investir em anúncios de TV. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, um anúncio de 30 segundos durante o Jornal Nacional, atualmente, deve custar em torno de R$400 mil. Então, tirem uma base por aí do quanto $20 milhões naquela época valia tão pouco, né? Para vocês terem uma ideia, o Mini Cooper, eles pegavam esse veículo, colocavam em cima de uma caminhonete da Ford e eles circulavam com esse caminhão da Ford em feiras de automóveis, em 21 cidades americanas, das mais importantes,
E ele também, em cima desses caminhões da Ford, eles iam em estádios de futebol americano, como se eles fossem torcedores, sabe? Para expor a marca, para expor o carro. E o conceito que eles utilizavam na época chamava-se o Golias perdeu. O Golias, no caso, o caminhão da Ford, né, ou a marca Ford, perdeu para quem? Para o Mini Cooper. A relação que eles queriam fazer era de que mesmo um carro pequeno poderia ser muito melhor do que qualquer outro carro maior e mais conhecido daquele mercado. Só para vocês terem uma ideia, na metade de 2002, os consumidores que queriam comprar o Mini Cooper chegavam a passar 6 meses na lista de espera do carro. Esse é um caso inusitado só para ilustrar o que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Você pode ter uma empresa que tem R$1.000 para gastar por mês em publicidade, ou você pode ter uma empresa que tem R$100 para gastar em publicidade, ou você pode ter uma empresa que tem 20 milhões de reais para investir num ano em publicidade, enfim. Toda verba dá para ser utilizada. É claro que, em alguns casos, eu posso dizer para você, pô, isso aqui é muito pequeno. Os objetivos são muito audaciosos para um investimento tão pequeno. Então, isso pode ser que aconteça, mas, na maioria das vezes, é possível fazer a publicidade, com pouco orçamento. Bom, onde se encaixa a administração dos canais de comunicação dentro dos 4Ps? No P de promoção, tá? Que é o ato de promover um produto, uma marca, um serviço, enfim. Bom, quando a gente fala de administração dos canais de comunicação, embute-se o conceito de comunicação integrada de marketing. O que é a comunicação integrada de marketing? De uma forma bem objetiva, é a empresa se utilizar das ferramentas de comunicação interna para integrar diversos setores, para que a comunicação chegue de forma assertiva para o consumidor, oferecendo a ele benefícios, de fato o valor que o produto tem, aos públicos de interesse dessa empresa. E claro, o objetivo sempre vai ser ter mais clientes satisfeitos. Peraí, gente. Não é só na aula presencial que dá pau, aqui também. Bom, Henry Ford, ele foi responsável, pelo início de raciocínio da produção em série. Só que ele tinha uma visão muito retrógrada se a gente comparar com a visão do mercado hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, ele lançou o primeiro modelo de carro do mundo, que foi o modelo T, e ele falava o seguinte: o meu consumidor ele pode ter o automóvel que ele quiser, desde que seja preto. Pô, eu aposto que de todos vocês que estão assistindo a aula, alguém vai dizer, pô, eu não compraria um carro preto, eu prefiro o azul, eu prefiro o amarelo, enfim. As empresas naquela época, elas eram orientadas para a produção. Pois bem, por que é importante a gente dizer isso para a gente começar as nossas aulas? Porque, surpreendentemente, no século XXI, ainda tem empresas que adotam essa visão, que se baseiam simplesmente na produção, no financeiro e nas vendas e não pensam na realidade, não pensam na forma como elas deveriam, a forma que elas deveriam adotar para se comunicar melhor no mercado, para obter lucro através de outras estratégias diferentes, simplesmente do que produzir e faturar. Com isso, é muito difícil, com empresas que têm essa visão, a gente vender o conceito de SIM, de comunicação integrada de marketing, a abreviação SIM. Tá? A orientação para o mercado, ela nem sempre é tão utilizada hoje em dia. As empresas preferem simplesmente orientar para vendas e mais nada, produzir, replicar e vender. E a realidade não deve ser essa quando a gente pensa inicialmente no conceito de comunicação integrada de marketing.
O marketing ainda ele é muito complexo para muitas pessoas. Eu tenho certeza que muitos de vocês, inclusive, ainda têm dificuldades. Mas a gente precisa pensar nele de uma forma a organizar a apresentação dos produtos, dos serviços, para que o consumidor enxergue valor naquilo que está sendo oferecido, né? Algumas empresas têm alguns departamentos de marketing, né? E falam assim, eu vou criar um departamento de marketing para poder organizar as minhas ações. Aí vai lá e cria um departamento que vai fazer folhetos para falar de determinado produto ou serviço que está sendo lançado. Pô, gente, isso não é departamento de marketing. O departamento de marketing é aquele que é voltado para a estratégia, para pensar nas ações que vão ser desenvolvidas para a empresa, para pensar numa pesquisa que vai ser levantada no mercado para saber o que de fato o consumidor espera, né? Não é tão simples assim criar um departamento de marketing. As empresas orientadas para o mercado, né, são aquelas que vão além da satisfação do cliente. Eles querem satisfazer as necessidades do cliente, consequentemente gerar valor a ele e superar as expectativas dele. Hoje em dia, atender as expectativas do consumidor não basta. A gente precisa superar as expectativas do cliente, do consumidor. Puxando um gancho um pouco nessa realidade que a gente está vivendo hoje, quando a gente fala de satisfação, de superar as expectativas dos consumidores, a gente também está falando da forma como as empresas se apresentam no mercado. Parem para pensar comigo e respondam mentalmente, né? Porque não dá para a gente falar isso em sala de aula. A gente está vivendo uma crise muito grande sanitária da Covid-19. E a gente trabalha continuamente, eu que trabalho na comunicação de um órgão público, eu trabalho continuamente na conscientização das pessoas para que elas fiquem em casa, para que elas peçam uma compra por delivery e para que elas privilegiem pequenos fabricantes, entre outras coisas, né? Principalmente para que elas não saiam de casa. E eu estou cansado de ver durante a programação de telejornais marcas anunciando que vão abrir lojas físicas e que vão estar atendendo o cliente amanhã, né? Eu vi recentemente uma marca que está abrindo uma grande loja em Botucatu. Pô, gente, espera aí. O que a lei diz? Que não se pode abrir a loja. E vai lá alguém e abre a loja. Além de estar desrespeitando uma regra pré-determinada, ela está principalmente colocando a vida de clientes em risco. E como que a gente vai... se a gente pensar com esse senso crítico, o que a gente vai pensar sobre essas empresas? O que será que elas querem da gente? Pô, ela quer simplesmente faturar, ela quer vender, ela quer obter o lucro máximo e eu que, né, F3 pontinhos. Peraí, onde que está a responsabilidade das empresas com os seus consumidores, com os seus clientes? A gente está vendo muitas empresas agindo responsavelmente nesse momento. E a gente não está vendo outras empresas agindo de forma responsável em outros momentos. Então, gente, a gente, como profissionais de marketing, precisa tomar muito cuidado com a imagem que nós vamos expor para o nosso consumidor. Às vezes pode não ser nada, né? Fala assim, eu vou abrir minha loja e não quero nem saber, mas pode parecer uma ameaça para o consumidor e isso é muito grave. Então, comecem a observar isso de uma forma mais criteriosa, tá? A gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz e onde a gente compra, tá? Pensando num exemplo como o Walmart. O Walmart nos Estados Unidos, ele está tomando cuidado de não abrir suas lojas físicas. Ele toma esse cuidado. Ele respeita isso. Até mesmo porque nos Estados Unidos, os Estados Unidos hoje é o grande epicentro da Covid-19, né?
E o Walmart, até mesmo em ações que eram desenvolvidas antes dessa grande crise que a gente está enfrentando, ele sempre disse que ele era uma loja de descontos, né? E ele de fato entrega muitos descontos importantes para os seus clientes para que eles passem a comprar lá. Mas ele não entrega só isso. Ele tem o melhor gerenciamento de categoria quando você vai numa loja física nos Estados Unidos, porque ele tem um especialista em eletrodomésticos. Na parte de, sei lá, de fraldas, ele tem um especialista que vai te falar qual que é a melhor, entre outras coisas. Ele tem políticas liberais de devolução de produtos. Então, às vezes, a gente vai numa loja no Brasil, você está com um defeito numa TV, você tem que deixar lá no Magazine Luiza, ele fala assim para você, tá bom, daqui 30 dias você pode pegar. No Walmart não é assim. Você vai, ele detecta o problema e te troca o produto na hora, né? Consequentemente, ele oferece um serviço superior do que o do concorrente. Isso é uma empresa orientada para o mercado, tá? Esse é um grande exemplo de uma empresa orientada para o mercado. A Natura é um outro case de sucesso, né? Porque ela se destaca por ter qualidade. Ela se preocupa com o bem-estar do cliente. Ela é reconhecida por todos por uma empresa que é adepta à preservação ambiental. Ela é adepta ao desenvolvimento social, porque ela incentiva os seus representantes a estudarem, né? A buscarem sempre algo mais, né? E ela também tem um sistema de porta a porta que todo mundo conhece, que traz... gera proximidade entre o vendedor e seus clientes, assim como gera informações e orientações sobre saúde e beleza, entre outras coisas. O Pão de Açúcar, na minha visão, é um outro exemplo de uma empresa orientada para o mercado, que se utiliza da comunicação integrada de marketing. Mas é muito complexo se a gente pensar que a comunicação integrada de marketing, o conceito de orientação de mercado, depende muito da percepção do cliente. A percepção do cliente é a realidade. As pessoas que estão envolvidas no gerenciamento da comunicação das empresas, elas devem se certificar se a expectativa daquele consumidor está sendo atendida ou não. Essa tarefa não é fácil, né? Todos os setores da empresa precisam estar envolvidos para que o consumidor perceba aquilo de fato. E nesse sentido, o Pão de Açúcar faz isso muito bem. Ele não está falando que ele tem o melhor preço, ele está falando que lá é o lugar de gente feliz. Porque você vai lá e encontra o hortifruti fresquinho, você encontra as melhores marcas, você compra dentro desse hortifruti produtos orgânicos, você tem uma variedade imensa de vinhos, você tem uma variedade imensa de cervejas, você tem uma variedade imensa de barra de proteína, você tem uma variedade imensa de gin, você tem você tem uma variedade imensa de tudo. E sempre você encontra pessoas aptas a te atenderem com imensa satisfação e disposição. Recentemente eu fui até lá e perguntei para o vendedor, eu estou procurando tal coisa, eu não lembro exatamente o que era. Ele estava de um lado do mercado e ele me levou até do outro lado do mercado com uma educação, com uma receptividade fora do comum. Isso é uma coisa muito complexa, a gente não costuma ver isso com tanta frequência. Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre as formas de comunicação e o processo do sim. Aí sim a gente vai começar a detalhar as ferramentas possíveis de serem utilizadas nas empresas de vocês ou que já são utilizadas em outras empresas. Tá bom? Assim como todas as outras aulas, eu vou passar um breve questionário para vocês agora, para que vocês preencham. Que vai contar como presença para vocês e ele vai estar um pouco relacionado a essa questão do Covid-19. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Abraço e beijo. Até mais.